continuando na presença de Deus, né? Não é que você só está na presença dele agora, acredito que você está desde que acordou. E hoje, nesse momento, a gente vai continuar, só que agora através da palavra. Amém? Você pode se colocar de pé? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9. Vamos ler alguns versículos a partir do número 1. Obrigado, Léo. Atos, capítulo número 9. Amém? Encontramos? Amém. Está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguém que era do caminho, assim como homens e mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caiu por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-os pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém? Deus, nós queremos te agradecer, queremos te louvar. Ó Senhor Jesus Cristo, por essa semana que já se passou, ó Pai, nós estamos agora iniciando mais uma semana aqui, ó Pai, buscando cada vez mais da Tua presença. Ó Deus, eu peço que continue ministrando, ó Deus, através da mensagem agora. Ó Deus, se os nossos corações, as nossas mentes estejam, ó Pai, agora atentas àquilo que o Senhor vai continuar falando, ó Pai. Eu oro, ó Pai, pelas famílias que aqui estão representadas, as pessoas que hoje não puderam estar aqui, aquelas pessoas que estão em casa, que estão, ó Pai, talvez agora num leito de hospital, ó Pai, as pessoas que de alguma maneira não puderam estar aqui. Oramos para aquelas pessoas que estão conectadas conosco através da internet. Ó Deus, fala com cada um de maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, os irmãos podem assentar-se. Amados, muito feliz de ver os irmãos aqui, ver uma galera que há algum tempo a gente já não se via. E feliz porque algumas pessoas a gente reencontra, tem a felicidade de falar: como é que você está? E a pessoa fala: está tudo bem. Amém? Vamos lá, eu li com você aqui agora, Atos capítulo número 9, fala sobre a história de um camarada chamado, até então, de Saulo. Até então, um camarada chamado Saulo. Eu vou iniciar, como eu gosto de sempre, com uma pergunta, que seria: a tua opinião sobre algo ou sobre alguém depende do tanto que você conhece daquilo ou daquela pessoa. Então, qual é a sua opinião sobre tal coisa? Depende do tanto que você conhece daquilo. Então, qual é a sua opinião sobre alguém? Depende do tanto que você conhece. Porque quando você não sabe, não conhece sobre algo, você só vai falar o que te falaram. Você não entende nada daquilo, então tudo que você faz é reproduzir o que alguém já te falou. A minha pergunta inicial hoje
e eu espero conseguir finalizar com essa pergunta. É assim, ó. Qual é a tua opinião sobre Deus? Qual é a tua opinião sobre Deus? Semana passada nós trocamos uma ideia, falamos mais ou menos assim, de você ouvir a voz de Deus, de você saber que Deus está falando no teu coração, e foi assim, ó, qual foi a última vez que você ouviu Deus? Que você falou, tá ferro, isso é Deus, nossa, não tinha como, ninguém sabia, só eu sabia, ninguém sabia da minha dívida, ninguém sabia que eu estava com um problema lá em casa, e de repente aconteceu, só Deus sabia, meu Deus. Qual foi a tua última experiência? Essa foi a mensagem mais ou menos da semana passada. E nós falamos sobre a gente ouvir a voz de Deus e a gente procurar isso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre avançar no sentido de reconhecer a voz de Deus. Avançar na relação com Deus. A tua opinião sobre algo ou alguém vai depender o tanto que você conhece dele ou daquilo. Então, o texto que eu li com você fala sobre Saulo. Até então, esse camarada era chamado Saulo. Ele era um camarada judeu. E aqui no próprio livro de Atos, lá no capítulo 22, ele fala, eu sou judeu, nascido na Sicília, eu fui criado aos pés de um rabino, um camarada chamado Gamaliel, eu entendo de toda a lei, eu sou versado na lei dos homens aqui, na lei de Deus, eu conheço as interpretações, eu sou zeloso pela palavra de Deus. Ele era um camarada que ele entendia, ele sabia das regras que haviam até então, as leis que eles conheciam. Paulo sabia, tinha uma interpretação, Paulo era zeloso por aquilo, ele era um camarada, digamos que religioso nesse sentido, ele cumpria todo o protocolo. Entretanto, o que aconteceu, que eu li com você aqui agora, e vou repetir, é que Paulo caiu do cavalo. E aí aconteceu assim, no versículo de número 3, seguindo ele estrada afora, versículo número 3, depois se puder colocar ali o 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz brilhou do céu ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí no versículo número 4, inicia o versículo número 4, dizendo assim, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5, ele perguntou, quem és tu, Senhor? Olha só, eu falei para você que Saulo era um camarada que cresceu aos pés de um rabino. Com 12 anos, por exemplo, essa galera, pessoas que cresciam aos pés de rabinos, aos 12 anos, por exemplo, eles já sabiam os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Eram pessoas que entendiam, ele tinha noção, né? Ele conhecia todas as regras. De repente, quando ele cai do cavalo, ele escuta uma voz, e a voz foi diferente, era uma coisa diferente daquilo que ele tinha vivido até então. Não era comum para ele nunca tinha ouvido aquela voz. Mas agora ele ouviu uma voz, e quando ele escuta aquela voz, mesmo com todo o conhecimento empírico que ele já tinha, ele pergunta, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Quando Paulo pergunta, quem és tu, Senhor? Quando ele chama Senhor, mostra que ele reconhece, é uma divindade, ele chama Senhor. Alguma coisa está diferente, tem alguma coisa, uma luz brilhou, eu caí e tal, a coisa não está normal. Ele chama quem és tu, Senhor, ele reconhece tem uma autoridade aqui. Ele sabia que era o Senhor, mas ele não sabia quem o Senhor era. Eu vou repetir. Ele sabia que era o Senhor, mas ele não sabia quem o Senhor era. Eu vou dar um exemplo, eu acho massa essa parte, que é mais ou menos assim. Sabe quando você quer citar alguém? Você conhece aquela pessoa assim lá na igreja? Aquela que mexe no som? Eu sei quem é o rapaz. Então, tem como você ir lá e pedir tal coisa para ele? Não, eu sei quem é, mas eu nem conheço ele. Você sabe até quem é, mas nem sempre você conhece. Você quer saber quem é uma pessoa e conhecer uma pessoa, você tem que passar tempo com ela. Então está aqui Rodrigão, nosso brother, amigo, gente boa, simpático ao extremo. Aí o Rodrigão, gente boa, o camarada bonito, alinhado. Aí não andei uma sorte de casar com esse cara. Rodrigão aqui, gente boa, a gente elogia o camarada, ele chama a nossa atenção, porque por causa da vontade de servir que ele tem, ele chega a constranger a gente às vezes, porque ele está sempre pronto para servir.
Qual é a tua opinião sobre ele? Aí eu posso falar o que eu acho. Mas você quer saber quem é de verdade o Rodrigo? Pergunta para a esposa. Pergunta para a irmã. Porque ela é que passa tempo com ele. Ela é que conhece ele. A opinião de verdade vai ser a dela. E aí, dependendo do dia, às vezes é melhor não perguntar. Mas vai ter um encontro de casais aí, Rodrigão? Traz a tua opinião sobre algo ou alguém depende do tanto que você conhece daquilo. Paulo sabia que era o Senhor, mas ele não sabia quem o Senhor era. E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Aí vem a resposta. E a resposta é breve, versículo número 6. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Próximo versículo, número 7. No próximo versículo, ele já começa dizendo bem assim, perdão, o próximo é o 6, né? Desculpa. Eu sou Jesus a quem tu persegue, mas levanta-te, é mais ou menos assim, ó. Quem és tu, Senhor? Aí vem a resposta. Eu sou Jesus a quem tu persegue, mas levanta, que isso é assunto para uma outra conversa. Levanta agora, vem comigo, que eu tenho outras coisas para te mostrar. Você ainda vai descobrir quem eu sou. Levanta, vem, que eu vou ter muita coisa para te mostrar. Eu ainda vou mostrar quem eu sou e eu vou mostrar quem você será. Nós vamos ter muito tempo para conversar ainda. Nós vamos passar muito tempo juntos e eu vou mostrar o que eu quero de você. Nós vamos ter muito tempo junto para criar uma relação. E aí você vai me conhecer. Nós vamos ter tempo junto. Quando o versículo número 6 inicia, mas levanta e vem comigo, que esse assunto é para mais tarde. Vem comigo agora. Aí no versículo número 6, continua dizendo bem assim, ó, mas levanta e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Espera aí. Paulo acabou de cair do cavalo, e aí agora ele escuta uma voz, e fala para ele, ó, você levanta e vai para a cidade, e lá vão te dizer o que convém fazer. Quando ele escuta isso, a instrução que ele recebe vem por partes. Por exemplo, agora você levanta, você vai para uma cidade e lá vão te dizer o que convém fazer. No nível de relacionamento que Paulo tinha com o Senhor, o que o Senhor faz não é dar a instrução completa, ele dá a instrução por partes. Ele não dá a instrução todo um panorama, a ideia do que vai acontecer. Ele fala, por hora você vai levantar, alguém vai te levar para a cidade, você vai com eles. E lá vão te dizer o que convém fazer. Espera aí. No nível de relação que Paulo tinha até então, foi o que ele fez. Era o que ele podia fazer. Ele seguiu as instruções. Eu comecei no versículo número 1 e 2, falando com você bem assim, lá no primeiro, logo no início da leitura aqui. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo, dirigiu porque ele quis. Versículo 2. E lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco. Ele se dirigiu ao sacerdote, ele pediu as cartas e ele disse, quem o encontrar do caminho, eu vou levar preso. Ele foi no sacerdote, ele pediu e disse, eu vou fazer. Ele era quem comandava, ele decidia o que faria ou não. Está entendendo até aqui? Só que agora ele caiu e agora ele tem que seguir a instrução. E a instrução não vem completa, porque na relação que estava sendo montada até então, ela veio por etapas, ela veio por partes. Entretanto, o que Saulo faz aqui é seguir a instrução que lhe foi dada. Ele faz aquilo que foi mandado fazer, até porque o cara está cego. Ele vai fazer o quê? Ele está cego. Acabou talvez, o pessoal da produção está pedindo para eu ficar parado. Eu tenho dificuldade de ficar parado. Eu tenho dificuldade, mas tá bom. Vamos lá. Perdi o que eu estava falando. E aí ele segue a instrução. No nível de relacionamento que ele tinha, ele segue a instrução. Eu não sei hoje qual é o nível de relacionamento que você está com o papai.
Eu não sei qual é a pegada que você está andando com Ele. Se você ora todo dia, se você ora toda noite, ou só final de semana, ou só quando a dor aperta, ou só quando... não, entendeu? Eu não sei qual é a pegada que você está hoje, como é que está o nível, a relação que você está com o papai. Mas às vezes o papai ainda não está podendo te passar a instrução completa. Às vezes ele ainda está te dando instrução parte a parte. Porque vamos ver se ele vai obedecer. Então a ideia é que você vá até onde você entendeu o que tem que ser feito. Você faça o que você entendeu que tem que fazer. Como assim, Tiago? Eu, como cristão, na minha relação com Deus, o que eu já entendi que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar o próximo. Então você se esforça para amar. Eu tenho que perdoar, eu tenho que liberar perdão. Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que compartilhar, eu tenho que repartir. Eu tenho que começar a ajudar naquilo que vem a mim. Aquelas coisas que eu já entendi, eu preciso começar a fazer. Libera o perdão. Sabe aquela pessoa que brigou, que discutiu, e talvez hoje eu não falo mais com ela? E aí vem na igreja, e Deus começa a incomodar de novo, libera o perdão. Mas e depois? Depois eu te dou outras instruções. Mas aquilo que você já entendeu, Senhor, será que eu tenho mesmo que cuidar desse casamento? Eu me arrependi tanto de casado com essa mulher. Será que eu tenho que cuidar mesmo do casamento? Ou será que eu tenho que dar um chute, chutar o pau da barraca e agora eu não estou nem aí? Voltei. Cuida, e o Senhor está falando, cuida, ama. E nós já aprendemos aqui, pastora Valdira já ministrou várias vezes, o amor não é com palavras. Esses dias eu falei para minha esposa, eu não te amo com palavras, eu te amo com atitudes. Ela falou, então lava a louça. Eu falei, eu já lavei. Ela, então limpa a pia. Poxa vida, como esse negócio de amar. Eu amo com atitude. Eu preservo aquilo que o Pai já colocou no coração. Existem algumas coisas que queimam no teu coração, e que queimam, e você sabe, e às vezes a gente quer até ignorar. Deus já falou lá atrás que não era para fazer, mas aí a gente insiste, depois quebra a cara, então eu sabia, não era para ter feito. Se eu tivesse ouvido a voz de Deus, né? Você deve conhecer alguma historinha assim. Faça aquilo que você já entendeu que tem que ser feito. Eu não sei qual é o nível de relação, mas faça aquilo que você já entendeu que tem que ser feito. Porque à medida que você avança no que você já entendeu, Tiago, lá na frente o papai vai trocar ideia de novo com você. Lá na frente ele vai te dar o papo reto de novo. O que acontece é que Saulo obedece. Ele falou, vai para a cidade, e lá vão te dizer o que fazer. Vou lá para o versículo número 10. Versículo número 10. Versículo número 10 está escrito assim. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Curte só. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Opa, pera aí. Agora o Senhor está falando com outro camarada. Eu li com você agora há pouco, versículo número 5, que quando Paulo caiu do cavalo, aí ele falou, quem és tu, Senhor? Ele pergunta quem era, porque ele não reconhece a voz. Só que agora no versículo número 10, o Senhor está falando com outro camarada, cujo a relação parece que é mais próxima. Aí o Senhor fala, ei Ananias, Ananias, ei Ananias, ei. Aí a resposta, eis-me aqui, Senhor. Não tem tipo uma demora, tipo, o que está acontecendo? Não, era uma coisa que parece que já era normal. Era normal. Ele reconheceu, ele não demorou, foi assim rápido, foi instantâneo. Ele já reconheceu a voz, e quando ele reconhece, ele fala, opa, Senhor, eis-me aqui, estou online, pode falar comigo. Eu me lembro quando era moleque, não tem muito tempo, né? Era um moleque, eu e meu irmão, estávamos lá com meu pai, pertinho, em algum lugar, saíram para casa dos amigos, ou na igreja, correndo. Já falei com vocês, que quando era moleque, a parte melhor que tinha do culto era quando terminava, porque a gente corria e tal. Era tipo os meninos aqui, né? Aí, a gente estava num lugar e às vezes estava longe do meu pai. E aí meu pai só assoviava. Ele tinha um assovio
E aquele assovio, de onde a gente estava, a gente sabia que era meu pai. Podia estar distante, na casa de não sei quem, viajando para tal lugar. Ouvia aquele assovio, cara, quando eu vi aquele assovio, assoviava, eu e meu irmão, saía disparado. A ideia era mostrar para o meu pai que não importava o que a gente estivesse fazendo, a gente ia sair correndo para atender ele antes do segundo assovio. E a gente ia disputando para ver quem ia chegar mais rápido. E às vezes estava em algum lugar e pulava a mesa, passava embaixo de cadeira, e vai. A gente queria ver quem vai atender mais rápido o chamado do papai. E aí meu pai assoviava e a gente via correndo. Chegava lá e meu pai falava algumas instruções. E na maioria das vezes o que meu pai pedia não era algo para ele. Falou, vai levar fulano em tal local. Vai fazer não sei o que para sua mãe. Geralmente o pai chamava para servir os outros. E eu, como assim, pai? Aí ele falava assim, o papai sempre vai chamar para servir os outros. E ele repetia, até a gente entender, o papai sempre vai chamar para servir os outros. Ei, o papai sempre vai chamar para servir os outros. O papai sempre chama para servir os outros. E aí a gente ia servir o meu pai com a maior alegria. Porque quando chegava e olhava para ele, ele estava com um sorriso enorme, aberto, sorrindo, feliz da vida, porque todo mundo ao redor reconhecia. Ele conseguia mostrar para as pessoas que nós ouvíamos o chamado dele. E o que ele queria era mostrar para os outros, que os filhos conheciam a voz do... E a gente não treinava isso foi acontecendo durante o caminho, entende? Como a relação foi sendo construída, a relação foi sendo construída dessa forma. E aí, Ananias, ei Senhor, estou aqui, pode falar. Falou, então olha o WhatsApp aí que eu estou mandando para você uma localização agora. Aí Deus mandou um WhatsApp lá, versículo número 11. Olha o versículo número 11, está escrito assim. Então o Senhor lhe ordenou, ele não pede, ele ordena. Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O cara ficou cego, e nós não vemos aqui dizendo, olha, ele está lá murmurando, está quebrando tudo, está indignado, ele diz que e tal, está revoltado, ele está lá orando. Mas beleza, nem é esse ponto que eu quero chamar a sua atenção. Perceba aqui, agora há pouco eu li com você um versículo, quando Saulo cai do cavalo, a única orientação que ele recebe é, levanta e entra na cidade, certo? A informação, a instrução que ele recebeu, você entendeu agora há pouco, a instrução veio por partes. Olha a instrução que ele recebe agora, olha a instrução que Ananias recebe. Ananias, é o seguinte, você vai lá na casa do fulano, ó, vem completa, a orientação, o panorama é completo, a orientação vem detalhada. Ó, você vai lá na casa do Judas, ele mora lá na terceira rua, virando a esquina, perto do bar do Tonho, em frente à mercearia do Chico Doido, lá naquela casa do portão amarelo, com as grades, o portão tem a placa, proibido estacionar, do lado tem cuidado com o cão. Você entendeu que a informação agora veio por completa? E por que a informação veio por completa, Tiago? Porque a relação do Senhor com Ananias era uma relação já diferente. Não tinha dúvida, não tinha assim, será que é Deus? E tal. A instrução veio por completo. A instrução veio por completo. Versículo número 11. Ó, você vai na rua direita, vai na casa do Judas, você vai procurar por Saulo, ele é apelidado Tarso. Ó o versículo 12, versículo número 12. Você vai lá procurar Saulo, apelidado Tarso. Por quê? Porque ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha só o que está acontecendo. Quando o Senhor passa essa instrução para Ananias, Saulo já teve a visão, entende? Não era uma coisa que ia acontecer. Aqui, pode? Pode?
Quando o Senhor fala para Ananias, Saulo já tivera a visão, já tinha ocorrido. Ele não tem dúvidas de que ele pode contar com Ananias. Vou dar um exemplo. Esses dias um amigo meu me procurou, e aí ele falou, ele tem um filho especial, e aí ele precisa resolver algumas coisas lá para a criança e tal. Ele falou, Tiago, a gente está pensando em realizar uns procedimentos, vou fazer uma rifa, tem como você me ajudar a vender? Claro, vou te ajudar. Aí me ajuda, pega aqui um bloquinho para vender e tal. Eu peguei o bloquinho. Aí eu peguei e já de cara eu anotei o nome de algumas pessoas. Aí anotei o nome de algumas pessoas para vender a rifa, né? E beleza. Aí uma das pessoas que eu anotei, por exemplo, eu liguei para o Leozinho. Mandei mensagem para o Leozinho. Leozinho, eu vendi uma rifa para tu. Eu vendi uma rifa para tu, é tantos reais, aí anota meu Pix e transfere para mim aí. Aí ele mandou mensagem, oxe, demorou, eu vou comprar. Eu falei, não, você já comprou, eu já preenchi, vou te mandar foto. Está ali o Leozinho, não me deixa mentir sozinho. Eu falei, não, já está vendido, eu já preenchi teu nome, já tinha aqui, ó, tal. Eu sabia que com ele eu poderia fazer isso. Não cheguei a mandar nenhuma mensagem para o pastor ainda. Inclusive eu estou com a rifa aqui, né? Então, se o Tiari souber que eu estou falando isso. Então aí, mandei mensagem. Falei, ó, eu já vendi para você, só preciso que você transfira, mas já está vendido. E aí o Senhor vai dar a visão para Saulo. Depois que ele já tem a visão, ele fala, Ananias, é o seguinte, você vai lá, porque eu já dei a visão para ele, ele já viu um camarada chamado Ananias, que inclusive é o seu nome. Ele já viu que você vai lá orar por ele, para que ele recupere a vista. A coisa já aconteceu, só precisa você ir lá e concretizar. Já aconteceu. E aí, versículo de número 13 e 14. 13 e 14 está escrito assim, ó. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem. É muita gente que eu tenho ouvido falar a respeito desse homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? Versículo 14. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Senhor, é o seguinte, vem cá rapidinho, vem aqui, Senhor, vem cá. Olha só, o senhor está ligado que esse cara que o senhor está falando para eu ir lá orar por ele? Não sei se o senhor está sabendo, mas esse tal do Saulo aí, o bicho é bruto. Ele anda metendo a peixeira mesmo no povo, sem dó. Ele está matando os cristãos. Ele tem autorização para fazer isso. Eu li ontem, eu recebi notícias desse cara, dos grupos de WhatsApp estão só falando dele, que ele estava chegando aqui, e que ele vem com fome, ele vem com sede de sangue aqui. O senhor tem certeza, é isso mesmo? Aí tem esse questionamento assim inicial. Versículo número 15. Versículo número 15. Parece que o Senhor nem escutou muito o que ele falou. Parece que ele nem deu muita ideia. No versículo 13, começa dizendo que ele, de muitos eu tenho ouvido que Saulo está matando muita gente. Era mentira isso? Estava acontecendo aquilo? A situação estava difícil, estava complicada? De muitos você tem ouvido muita coisa. E não é mentira. De muitos você tem ouvido que a situação está complicada, que existe o caos. De muitos você tem ouvido que não tem jeito. O que nasce torto, morre torto. De muitos você tem ouvido que você não tem como, você é um fracassado mesmo. Olha só os seus resultados, você nem tem. De muitos você tem ouvido muita coisa. Você liga a televisão e em todos os telejornais você vai ouvir, de muitos você vai ouvir muita coisa. E não é mentira. E às vezes é fato. O pai matou o filho. O filho fugiu com a mulher do pai. Não é a mãe, não, a madrasta. E aí você escuta, e as notícias às vezes não são mentiras, são verdades. E aí quando você começa os seus ouvidos se voltar para essas informações que não são mentiras, parece que aquilo vai criando um lugar aqui dentro, e vai ficando difícil, vai definhando, vai vai paralisando, vai ficando complicado.
realmente está complicado, o quilo do feijão não sei quanto, o arroz, meu Deus, e agora? Vamos ter que comer só cuscuz, a carne. E aí veio o versículo número 15, e o versículo número 15 está escrito: mas o Senhor lhe disse, existe um mais, existe para aquelas pessoas como você, que domingo à noite, em um dia que você podia estar fazendo tantas outras coisas, você podia estar desfrutando seu tempo em tantos outros lugares, podia estar se dedicando em várias outras atividades, mas você vem buscar o Pai, você vem buscar a casa do Pai, e quando você vem, o Pai diz: vem que o papai tem para você, cola com o papai que é sucesso. E aí você vem e o papai diz: não interessa o que muitos estão dizendo, não importa se muitos acham isso, não interessa se a estatística é tal, e você já sabe disso, não é a primeira vez que você escuta isso. Talvez hoje o Pai traz eu e você aqui só para relembrar, só para rememorar aqui na tua mente e falar que o poder é dele. Mas ele lhe disse, vai, porque para mim ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como os filhos de Israel. Ei, Ananias, olha só, através de você, eu quero abençoar o Saulo, porque através do Saulo eu vou alcançar outros que você não vai. Ananias, a parada que eu tenho com você, é que você vá lá e faça o que eu estou te mandando, porque quando você fizer isso, ele vai entender que eu sou Deus, porque quando você seguir as instruções que eu te dou, alguém vai entender que Deus é misericordioso. Quando você seguir as instruções que eu te dou, e antes de dormir à noite, você mandar mensagem para alguém: estou orando por você, conta comigo, essa semana será uma semana de vitórias. Ei, não desiste não, o Pai está aqui do teu lado. Ei, você não está sozinho. Quando você começa a compartilhar com os outros aquilo que o Pai já te deu, quanto mais você busca, mais você tem. Quem procura, acha. Imaginou daqui um tempo eu e você falar assim, a pessoa: e aí, como é que você está? E a gente poder falar assim: eu estou aí como Deus quer. Geralmente as pessoas falam assim: eu estou como Deus quer, como se fosse uma coisa assim, né? Estou largado. Já pensou você daqui uns dias poder abrir a boca e falar assim: como é que você está? Eu estou aí como Deus quer. Porque o Pai quer sempre para o Filho. E você já sabia disso, mas não custa lembrar. E aí o Pai trouxe eu e você aqui, e ele mostra que através de Ananias, Deus mostra que é por Saulo, porque depois, através de Saulo, ele mostra que é por tantas outras pessoas. Eu não sei qual é a etapa que nós estamos hoje. Às vezes eu e você, alguns aqui, estamos como Saulo, lá, largado, cego, sem ter o que comer, esperando que alguém venha por nós, orando para que Deus tenha misericórdia, Deus poderoso, tenha misericórdia. Às vezes eu e você ainda estamos esperando que alguém seja por nós. Às vezes nós estamos esperando o favor de Deus, ainda aquela coisa acontecer. Ou talvez você já esteja como Ananias, você já recebeu, você já tomou consciência de quem é você. Eu sou quem dizes que eu sou, não foi isso que cantaram agora há pouco? Eu sou quem dizes que eu sou escolhido, perdoado. A Maria sempre fica assim, pedindo para eu não cantar, eu não entendo por quê. Hoje a gente teve uma reunião para ver quem ia ministrar, quem ia cantar, quem ia ministrar a palavra. Aí eu me coloquei à disposição para cantar, mas a pastora disse não entendi por quê. E aí, eu sou quem dizes que eu sou raça eleita, o sacerdócio real, eu sou aquela pessoa que o Pai já colocou o poder, para que nós possamos abençoar a outras pessoas, que através de mim, Deus vai mostrar que é por alguém, amém? Através de você, Deus pode abençoar pessoas. Às vezes eu estou esperando receber, só que o Pai já entregou para a gente passar e abençoar outras pessoas. Vamos encerrar. O pastor já está olhando para mim ali. Tiago, anda logo.
Versículo número 15. Versículo número 15. Vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido. Eu vou ler com você agora o versículo número 17. O 17 está escrito assim. 17? Foi. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Eu vim fazer o que ele mandou, e aí ele ora. Versículo número 18. Imediatamente, lhe caíram dos olhos como que escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Versículo número 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Espera aí. Ele permaneceu alguns dias com os discípulos. Ele permaneceu com os discípulos, provavelmente fazendo o que os discípulos faziam. Versículo número 20, estou finalizando. Versículo número 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, né? Afirmando que este é o Filho de Deus. Espera aí. Eu comecei com você lá atrás, no versículo número 2, dizendo que Paulo pegava os cristãos e prendia. Ele pegava os cristãos e prendia. Aí esse camarada cai do cavalo. E agora no versículo número 20 ele prega a palavra. Agora ele prega, a transformação acontece. A transformação acontece. E agora ele está pregando. E a relação vai sendo construída agora. A relação vai sendo construída de tal forma que Paulo acaba por se tornar um dos maiores apóstolos que nós conhecemos. Vários livros são escritos depois, várias histórias são contadas, a ponto dele chegar e falar que, para mim, Paulo fala, para mim o morrer é Cristo. Desculpa. Alguém estava atento. De vez em quando a gente faz isso, né? Só pra... O viver é Cristo, e o morrer... A relação agora foi sendo construída de tal maneira que ele já não tem dúvidas de quem ele é. Ele já reconhece a voz. Aquela voz que antes era, meu Deus, o que será isso? Que voz é essa? Agora ele reconhece. Ele não tem dúvidas que agora ele pode seguir todas as instruções. E agora as instruções que ele recebe são instruções completas. São de um tamanho que não pode ser medido. A vida desse camarada hoje influencia quantas pessoas? A relação foi construída à medida que o tempo foi passando. O objetivo é, amados, eu não sei, cada um tem uma história, uma situação, cada um tem uma causa específica e tal, situações que apertam e tudo. Mas a ideia é que você se relacione cada vez mais com o teu pai. Eu fui lavar o carro esses dias, sempre quando eu vou lavar o carro, aí vou lá lavar o carro e vem as crianças correndo. Isabela, Pietro, vem correndo. Pai, eu posso lavar o carro? Claro que pode, vamos lavar o carro. E a gente começa a lavar o carro. E tudo que eles querem é fazer o quê? Bagunça. Quer molhar o outro com a mangueira, quer me molhar de sabão. Eles começam a bagunçar, menos limpar o carro. O objetivo do pai é fazer algumas coisas, mas quando eu vejo que eles querem participar, quando o pai vê que ele quer participar daquilo que o pai está fazendo, pode colar que o papai quer você aqui do lado. E a gente começa a lavar, e aí começa a lavar, e às vezes eles mais sujam do que lavam, porque talvez ainda não tenham uma habilidade para fazer aquilo, não sabem fazer direito. E eu falo sempre assim, não se preocupe, o papai está aqui. Não se preocupe porque o papai está aqui. O que menos me interessa é se aquele carro vai ficar limpo. Não interessa se ficou um borrão e daqui a pouco alguém vai ver. Não interessa se ficou uma marca lá e sei lá, não limpou direito. O que menos interessa é o carro limpo. E o que mais interessa é a relação que está sendo construída com o papai. Porque nada vai tirar da memória do filho o tempo que ele passou com o pai. Nada vai apagar, e ela vai contar para todo mundo que ela lavou o carro do pai.
às vezes, fazendo essas coisas, e eu estou lá fazendo, limpando e tal, e aí vem a ministração assim, ó. Tiago, na nossa relação, aí vem assim, Tiago, ficou melhor, né? Tiago, aí vem fundo. A nossa relação é tipo assim, Tiago, às vezes você vai fazendo algumas coisas, vai fazendo mal feito, porque você não tem a habilidade de fazer direito ainda, pelo que você não entendeu. Aí você começa a fazer do seu jeito, e eu tenho que vir atrás limpando. E você depois ainda fala para todo mundo o que eu fiz. Eu fui lá e preguei domingo na igreja. Aí você faz as coisas às vezes tortas, usa a ferramenta errada, desenha uma borboleta no carro do papai com uma pedra, arranha. Tiago é mais ou menos assim. Às vezes você vai fazendo de um jeito torto, mas tudo que eu quero é que você esteja aqui colado com o papai, porque ninguém vai tirar as experiências que são tuas. Qual é a tua opinião sobre o teu pai? Qual é a opinião sobre esse que você chama de Deus? Às vezes a opinião que eu estou carregando ainda é aquela que um brother meu me falou. Quem é Deus para você? Deus já curou um amigo meu. Olha, uma tia minha uma vez, Deus foi lá, abençoou minha tia. E às vezes eu ainda estou vivendo da experiência de outros, e o pai está dizendo assim, ei, cola comigo que é sucesso. Eu quero ter experiência mais forte com você, porque através de você, ele vai alcançar outros. Deus não deseja a nossa perfeição, mas sim a nossa disposição. Eu nem sempre espero que os meus filhos vá e façam aquilo que eu mandei fazer de maneira perfeita, que lave a louça assim, que fique tudo brilhando, que fica limpo. Eu espero que chegue lá um dia, mas a experiência não é essa, não é esse o foco. Eu não espero dele a perfeição, apesar de que nós vamos trabalhar para isso, mas eu gosto de ver a disposição no olhar, de quando eu chamo ele está lá pronto para atender. Amém? Você entende? Que seja mais, amados, mais uma semana de experiências fortes, que você acorde de madrugada. Puxa, Tiago, eu estou demorando a dormir, então ore. Será que Deus quer mesmo que eu faça? Busque. Quem procura acha. Eu quero orar com você. Quero orar para que Deus acalme teu coração, para que Deus traga clareza naquilo que você precisa fazer, para que a gente saiba que, além das nossas expectativas de coisas que às vezes queremos alcançar, e não é errado, que Deus abençoe e que você alcance, que você conquiste, que você vá em frente, que existe mais para quem busca mais, que à medida que você se esforça pelo plano de Deus, isso vai acontecendo, mas que você saiba que nada vai substituir a presença do Pai. Ó Senhor Deus, nós queremos mais uma vez, ó Pai, no domingo à noite, hoje, ó Deus, Pai, tantas coisas já se passaram no dia de hoje, ó Deus, tem tantos projetos, ó Pai, cada cabeça que é um universo diferente, ó Deus, às vezes a pessoa está aqui no domingão, ó Pai, mas ela já está pensando, meu Deus, na terça-feira, ó Senhor, e aquele contrato de amanhã, Senhor, aquela conta que talvez, Pai, meu Deus, e o Senhor diz para você, cola com o Pai que é sucesso, deixa o Pai tomar conta. Não tem nada melhor do que o pai saber que o filho confia nele. Cola aqui no colo do papai, deixa o papai ministrar em você, deixa o papai segurar no teu braço e te levar para mais longe. Siga apenas aquilo que você já entendeu. Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda até caminhar até a próxima esquina, Pai. Chegando lá a gente enxerga a outra. Ó Deus, nos ajuda a fazer aquilo que nós já entendemos que temos que fazer, ó Pai. Ajudar, compartilhar, repartir. Ó Deus, eu peço a Tua bênção na vida dos meus irmãos. Ó Deus, tudo que já fez por nós e que vai continuar fazendo, nós Te agradecemos. Mesmo sabendo que somos pecadores, ó Pai, reconhecemos isso. E queremos continuar Te pedindo, ó Pai. Tem misericórdia de nós. E ó Pai, que possamos sim, ó Pai, os nossos olhos
as escamas caírem para enxergarmos a nossa relação com o Senhor sempre como a mais importante.